Hoje se fala muito da implementação e integração da inteligência artificial no mercado de cibersegurança. Mas olhando para o mercado brasileiro, o que vocês acham? Existe muita expectativa? As empresas estão realizando a adoção do uso da IA ou existe uma certa resistência? Como que vocês têm enxergado esse movimento? Bom, eu vejo que pequenas e médias empresas estão tendo uma aceitação mais rápida e uma implantação também muito mais rápida do que as grandes. Isso é comum e historicamente no mercado, se você for ver outras tecnologias novas que surgiram e outras inovações também que surgiram, isso sempre foi comum. Só que agora isso se torna um grande erro para as grandes empresas. Você demorar para entender a IA, implantar a IA na sua operação, hoje vai ser o maior erro para as grandes empresas. Elas não podem esperar como elas estavam acostumadas a esperar outras tecnologias para esse tipo de implantação. Porque já ouvimos de diversos líderes de tecnologia do Vale do Silício aquela frase: hoje as empresas bilionárias não serão mais aquelas com 1.000 funcionários ou 2.000 funcionários. Uma empresa de 50, 100 funcionários pode valer mais do que qualquer outra empresa com 1.000, 2.000 funcionários. Então eu vejo assim, principalmente no mercado brasileiro, a adoção de inteligência artificial ela está travada nas grandes empresas por questões de compliance e burocracia. Eu vejo que as pessoas estão tentando acelerar, mas acaba esbarrando em outros departamentos. Tudo bem, isso é comum, mas isso não pode estar acontecendo. Pequenas e médias estão se adaptando muito rápido e se tratando em cibersegurança, onde hoje nós vivemos em um cenário onde acho que os dois principais mercados, o primeiro é inteligência artificial e o que vem lado a lado é cibersegurança. Porque a adoção de inteligência artificial, a evolução dela e o uso dela para desenvolvimento de software, de aplicações, se não acompanhada de cibersegurança, se torna uma bomba interna dentro da empresa é, pronta para explodir a qualquer momento e implodir a empresa de fato, de dentro, né? E tem um ponto principal também que a cibersegurança e a inteligência artificial ela tem que andar lado a lado. E muitas vezes nas empresas isso não ocorre. A gente tem um grande problema hoje que enquanto as empresas elas estão escalando o produto e desenvolvendo inúmeros agentes de IA todos os dias, né? Então todos os dias as empresas estão escalando os produtos, estão desenvolvendo novos agentes, estão tentando cada vez mais colocar inteligência artificial em toda a sua operação, em toda a sua pipeline geral ali de processos e a área de segurança, ela tem uma dificuldade de acompanhar, principalmente acompanhar os riscos que surgem diante dessas tecnologias que acaba sendo novo, né, para todos os profissionais ali que estão atuando. Então, cada dia você tem coisas novas surgindo no contexto de IA, você tem uma corrida que as empresas estão travando para ter as melhores soluções, ah, tentar reduzir a operação também, que é uma coisa que o André falou muito bem, né? As empresas estão querendo ter um time mais enxuto, né? Reduzir a operação, ter pessoas com grandes capacidades técnicas para justamente utilizar a IA como um potencializador das atividades e como algo estratégico para dentro da empresa, né? Então, é, isso faz com que a área de segurança tenha uma dificuldade de acompanhar esses movimentos que a IA está trazendo, e aí tem uma corrida que bom, como que eu faço o gerenciamento de riscos que a IA pode acabar gerando, né, durante o processo de desenvolvimento, durante a implementação dela dentro de uma operação. Como que eu acompanho o negócio que está evoluindo usando IA, e coloco a segurança nesse mesmo lugar, nesse mesmo nível, e também como que eu crio soluções utilizando inteligência artificial para justamente conseguir proteger produtos ou agentes de IA que estão cada vez mais presentes dentro das empresas de uma forma geral. Sabe por que isso também é um desafio?
é um desafio porque, assim, a cibersegurança aqui no Brasil, antes da IA, já era um tema muito novo e imaturo. Sim, exatamente. Então, isso até me trouxe um insight que, devido à evolução da inteligência artificial, o mercado de cibersegurança vai acelerar. É meio que, por exemplo, como se a gente estivesse vivendo a época da pandemia, só que agora para cibersegurança. Porque assim, você acelera com o IA o desenvolvimento e a criação de qualquer coisa, de qualquer software, qualquer pessoa que nunca programou uma linha de código consegue desenvolver softwares que valem milhões por ano. Exatamente. Custariam milhões se fosse comprar para uma empresa. Hoje, qualquer um que entende do negócio, se eu entender do meu negócio, eu posso usar o Cloud Code, posso usar o Codex para desenvolver um software extremamente complexo do zero, sem saber programar uma linha de código. Só que no final eu vou esbarrar em cibersegurança. Então a IA vai fazer o que a pandemia fez pela área de tecnologia. A IA vai fazer pela área de cibersegurança a mesma explosão que nós tivemos na pandemia. E é isso que a gente vem notando de novas empresas que estão chegando até a HackerSec, né, André? E você trouxe um ponto muito importante. Tudo isso que você falou é muito inovador, é muito bom para as empresas, porém isso vem com um gap gigantesco, porque tudo bem, a pessoa entende do negócio, ela vai desenvolver um software legal, muitas vezes até um software robusto, superior até mesmo ao que ela imaginava, porque ela tem conhecimento daquilo, mas aí eu abro, né, aquele ponto, aquele questionamento que eu acho que é o maior gap. Você vai ter mais, você vai lançar esse software, você vai ter diversas atualizações e as vulnerabilidades, e a gestão de vulnerabilidades desse software. E o ponto, né, não é só entender o negócio. Uma coisa que segurança hoje peca é que assim, a gente tem que entender de negócio, isso é fato. Segurança existe para proteger o negócio, só que é, o negócio ele vai evoluindo e ele está preocupado com os resultados que ele vai obter em cima do produto, em cima dos aspectos financeiros. E segurança tem que traçar uma estratégia muito clara para estar acompanhando esses movimentos e sendo uma área que vai estar lado a lado, não impedindo que o negócio evolua, não bloqueando. Eu não vou deixar de a empresa adotar tecnologias de IA porque tem inúmeros riscos, tem inúmeras inseguranças que ainda estão sendo criadas soluções para tentar gerenciar esses riscos e tentar criar mecanismos de detecção. Mas é olhar para onde que o negócio quer ir e traçar estratégias e tá ali junto com o board mostrando a importância da área de segurança dentro nesse lugar, dentro dessa estratégia, né? Não adianta o negócio criar uma estratégia para a evolução das operações e a área de segurança só ser o último, né? A última camada que entra depois que o negócio já está ali, porque fica difícil de acompanhar. O negócio evoluiu. Depois que evoluiu, a área de segurança começar a engatinhar para estar dentro dessa. Criar controles para esse negócio que já evoluiu, pode ser que nem consiga criar, porque o negócio já está olhando para novas estratégias. Tem empresa hoje que está evoluindo o que era para evoluir em 3 anos, evoluiu em 6 meses com o uso da inteligência artificial. Então a gente está tendo um cenário hoje que segurança ela vai precisar reformular até os conceitos adotados, né? O que a gente fazia de segurança em 2000 não é o mesmo que a gente fez em 2010 e não é o mesmo que a gente fez em 2020. E não vai ser o mesmo que a gente vai fazer, estamos fazendo agora em 2026, e isso vai mudar, seja daqui 6 meses ou Perfeito, até 2030. perfeito. Eu já vi até pessoas falando que a implementação de IA vai acabar com o pentest. Eu já vi até algumas pessoas publicando isso daí em algumas redes sociais, principalmente no LinkedIn. O que vocês acham sobre isso? A IA vai acabar com o pentest? Bom, vamos destrinchar isso e dá para destrinchar muito bem, né? Eu lembro quando lançaram a primeira versão ali, que na época era ChatGPT, né? Voltada para a segurança. Depois também lembro quando lançou o Codex Security, antes mesmo do tão falado modelo Mythos, né? E a gente entrava lá no X e era aquele alvoroço
do pessoal falando, agora o mercado acabou de cyber. E as ações da CrowdStrike, Palo Alto, indo ladeira abaixo. Hoje, as ações que mais sobem, as que estão entre as mais sobem, são as das empresas de cyber. As empresas de cyber são as empresas que mais recuperaram as suas ações comparada a qualquer outra empresa ali na Nasdaq. Isso significa o quê? Que o mercado está começando a entender até onde um modelo e um harness de uma empresa como a Anthropic ou OpenAI pode ir a determinado nível de segurança e até onde uma empresa de nicho de cibersegurança pode ir. São coisas diferentes. Ou seja, não adianta a Anthropic ou a OpenAI querer abraçar um modelo, por exemplo, que a CrowdStrike está fazendo, não vai conseguir, porque o foco deles é outro. Né? E o mercado começa a perceber isso. E aí a gente vem com a provocação na questão, você citou Pentest, né, André? Mas tem a provocação também quando, nos dias de hoje, se a gente trouxer para os dias de hoje, do Codex, né? Ali do Codex Security e também do Cloud Security, né? Sendo usado para análise de código, né? Podemos colocar ali o white box, né? Até adaptar esse modelo para simular um pentest white box, mas devemos lembrar que esse modelo, ele não foi criado com o princípio de pentest. E talvez eu possa dizer até mais, e o Joss pode dizer até melhor. Estão mais voltados para uma análise SAST do que para pentest. Porém, muitas empresas de SAST ficaram mais preocupadas em se desesperar e migrar para pentest, porque o foco desses modelos não são pentest, sim mais SAST, voltado para SAST, né? E ficaram desesperados para migrar para pentest do que melhorar o seu produto de SAST, sendo que tem muita margem para ser melhorado nesses produtos ainda. Então não adianta você se desesperar por causa de uma atualização de Anthropic, de OpenAI e querer mudar de nicho, sendo que a IA é uma ferramenta que ajuda a melhorar outras empresas. Se só a empresa é uma empresa de nicho de cyber, com certeza, se você usar o modelo para melhorar a sua entrega, vai ser melhor do que a entrega de uma Anthropic e de uma OpenAI. E é isso que nós estamos fazendo aqui na HackerSec há meses. Quando a gente lançou a Iaga é um agente de pentest com foco em pentest. Se você rodar um Cloud Security, um Code Security, os resultados não serão os mesmos. É completamente diferente esse cenário. O Joss pode até dizer mais, né, Joss? Boa, boa, Andrew. E é isso, né? As empresas, elas entraram num desespero que muito também é a questão do marketing, né? O marketing com IA, ele é muito forte. A gente sempre tem uma notícia lá dizendo, modelo X, ele encontrou 500 vulnerabilidades em um produto, né? Mas quando você vai olhando a notícia, né? Você olha que é uma vulnerabilidade que já existia há muito tempo, né? E já tinha sido mapeada em algum momento antes. E isso acaba assustando. Fala, nossa, e agora? Acabou todas as soluções, não existe mais margem para o SAST, não existe mais margem para o DAST, não existe nem mais margem para o pentest, né? E aí você entra se você começar a entrar nessa espiral, você e começa realmente a trabalhar em cima desses modelos, você vai entender que, na verdade, é igual o Andrew disse, está muito mais no lado de revisão, mais no lado de traçar uma análise do código, olhar para requisitos de segurança, do que realmente traçar algo muito mais completo olhando para aspectos de segurança de aplicação, que é entender o produto, entender o ambiente de desenvolvimento que aquela solução, que aquele produto onde ele está, né? É criar uma pipeline contínua que somente tecnologias que já estão no mercado há muito tempo, então a gente tem muitas tecnologias que têm grandes histórias. Tem uma base, tem uma inteligência de mercado e, consequentemente, também tem um produto sólido que não entra só nessa parte de revisão de código, entra em todo um processo de amadurecimento de uma pipeline de desenvolvimento quando a gente fala de desenvolvimento seguro, né? E a gente também, quando a gente vai olhar para a parte de IA, a gente olha que token não é barato. Então, se você roda, pensa em um produto que você já tem há 20 anos no mercado e querer revisar toda a parte de segurança usando esses agentes de IA, usando um Cloud Security, um Codex Security, e achar que ele vai olhar para tudo, né? E vai trazer esses insumos. Vai levar anos, né, para você conseguir. E fora ainda que
quando a gente fala de amadurecimento de um produto com olhar de segurança, não é só pegar lá o Cloud Security, o Codex, rodar e pedir para ele corrigir as vulnerabilidades. Você tem que analisar o impacto que isso vai ter dentro da sua operação. Porque às vezes você vai fazer uma correção, vai precisar fazer algum ajuste no seu produto e você vai precisar escalar o seu produto. E você tem caixa para isso? Né? Você vai ter uma estrutura, uma infraestrutura por trás que vai suportar as alterações desse produto e o que isso vai impactar nos seus clientes. Então tem muita gente falando, é só pegar IA, começa a rodar, ele vai trazer os finds e isso já vai resolver todos os nossos problemas. Não é bem assim. Fora ainda que, trazendo esse paralelo com empresas de segurança, a gente, essas empresas de segurança, incluindo a gente, tem metodologia, tem, tem um produto que ele já é sólido e que já entende as necessidades dos nossos clientes. É um histórico, é um É know-how um know-how que não absurdo que essas empresas. possuem. E aí falar, nossa, não, é só eu pedir lá para o cloud construir algo, já vai matar qualquer solução. Não, né? Até foi um desespero. Nossa, agora aqui surgiu essas ferramentas, já vai olhar para tudo. E não olha. Né? O Cloud Security está muito nichado a código, né? Vamos falar, se a gente for entrar em aspectos de Blue Team, se a gente for entrar no aspecto de Pentest, ainda mais se você tem os próprios modelos recentes, como o Fable, né, o Mythos Preview ali, que foi liberado ao público, né? Você não podia nem dar um prompt perguntando o que era cibersegurança, porque Por já é conta das bloqueável por restrições, conta né? das restrições. E o que aconteceu posteriormente? Os Estados Unidos falou, não é bem assim, né? Vamos dar um, vamos cuidado com a liberação do modelo. A Anthropic não sabia o que fazer, então acabou restringindo o modelo ao público. Sendo que o modelo, ele sozinho, ele não é de nicho de cyber, né? Isso que o pessoal Exato, não entende. Ele é. exatamente. Lançaram até benchmarks do Mythos construindo aplicações e não só em cyber. Jogos. Exato. É a mesma coisa você falar, nossa, agora a IA vai acabar com o desenvolvedor de jogos, É que mas às vezes as pessoas acham que o Mythos é só cyber. é só cyber, Não né? entende que é um modelo de IA mais avançado, mais robusto. E assim, mesmo pegando esses pontos que vocês trouxeram, vamos supor o seguinte: eu vou lá e comprei uma assinatura do cloud, certo? Perfeito. Eu fui lá e joguei um texto lá, fiz uma inferência lá no chat, dizendo o seguinte: ó, teste a minha aplicação web e encontre vulnerabilidades. Beleza. Mas o que é vulnerabilidade para aquele chat que eu abri e inferi aquele prompt? Ele sabe o que é vulnerabilidade? Sabe os contextos por trás disso? Então, eu vejo uma grande confusão, não só no setor de cyber, parte de cibersegurança ofensiva, mas de um modo geral, parece que as pessoas acham que o modelo ele já é preparado para qualquer cenário. Exato. É, Onde você comentou, inclusive, exatamente. André, tem outro ponto que assim, o pessoal acha que o Cloud Code ele vai fazer pentest melhor do que um harness ou um agente de pentest igual a IAGA, sendo que o harness do Cloud Code ele é feito para codificar, para criar aplicações e não para pentest e não para cyber. Ou seja, o Cloud Code usa o Opus, usa o Sonnet como modelo, né, o motor, e o carro é o Cloud Code para desenvolvimento de código, para desenvolvimento de código, correção de código, criação de aplicações. Ele não é nichado para cyber. E foi por isso que a gente construiu a IAGA aqui. E a gente faz diversos benchmarks aqui na HackerSec, onde a gente compara o resultado de um Codex Security, de um Cloud Security, de um Codex sozinho, de um Cloud Code sozinho e a IAGA. A IAGA se sobressai a todos. Por quê? O harness da IAGA é um harness para pentest. Ela tem todo um conhecimento histórico, know-how da HackerSec ali, implantado e configurado, nichado para isso. Então ela pode usar o modelo GPT 5.5,
pode usar o modelo Opus, pode usar um Sonnet, pode usar um DeepSeek. No final, ela vai fazer o pentest utilizando um modelo de IA, um LLM, mas o harness dela está voltado para pentest. Isso que o pessoal não está entendendo direito, né? E esse é o ponto, né? Você tem lá você tem o harness e você tem os modelos, né? É, hoje, se você pega um modelo especificamente e manda ali um prompt para ele raciocinar em cima, ele vai ter que ter contexto sobre o que você está solicitando. Outro Então ponto chega positivo. lá, vou abrir o Cloud Code e vou falar, igual o André comentou, vou colocar lá, essa aplicação web identifique vulnerabilidades. Mas e aí? Fica algo muito amplo. Que tipo de vulnerabilidade? O que é Que considerado ferramenta que eu vou vulnerabilidade? usar? Que ferramenta vai ser utilizado? Você tem que. E ainda mais, tem o know-how da pessoa que está solicitando o prompt, que está inferindo o prompt ali dentro do processo. Então, se ela não souber o que está solicitando, se ela não tem um conhecimento básico, por exemplo, sobre. Você coloca uma API lá, mas não sabe como uma API funciona. E você pedir para o Cloud ele tirar uma conclusão em cima de um prompt muito vago, ele não vai identificar É o a que é mesma mais coisa. pertinente para o É a seu mesma, negócio. é a mesma coisa a pessoa que cria uma aplicação no Cloud Code que não sabe programar e a pessoa que sabe programar. Qual vai Exatamente. ficar melhor? A do cara que sabe programar. E esse é o desafio. Cria um código no Cloud Code, você que não sabe programar, e tenta entender o Exato. código que ele vai gerar. Se até um programador experiente, às vezes ele não entende não entende a lógica que o Cloud, os modelos eles criam ali, né? Imagina alguém que não tem essa base. E esse é o ponto principal. Quando a gente fala de agentes especializados, igual o Yaga, que é o nosso agente de pentest, a gente tem não só uma arquitetura robusta em cima, mas a gente tem o know-how, pesquisas, estudos, né, benchmarks que a gente faz. A gente não é só um prompt pronto ali que você só roda e acha que é o suficiente. Aí beleza, a gente entrega lá para o nosso cliente um relatório cheio de falso positivo, uma POC não muito bem elaborada, uma tese sem conclusão, porque querendo ou não, na hora que você vai explorar uma vulnerabilidade, você tem que comprovar que aquilo é realmente explorável. E como que você comprova? O Cloud ele vai interpretar pontos específicos ali. E muitas vezes ele retorna falso positivo. Aí você coloca um modelo para o próprio Cloud fala, agora valida se é falso positivo. Fala, esse daqui é um falso positivo, porque eu identifiquei errado. Eu peguei a versão olhando para um banner grab específico, mas a versão que está aqui no código-fonte é outra. Ele não tem uma capacidade de raciocínio porque ele não foi preparado para isso. A taxa de falso positivo, se você rodar um pentest usando somente um Cloud Code ou um Codex, é de no mínimo 40%. Exato. A gente já mediu aqui diversas vezes. Quando a gente roda a Yaga, a gente já chegou a números menores que 2%. E eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de usar no meu dia a dia cotidiano, né? Gosto de fazer pesquisas olhando muito mais para baixo nível, né? Kernel, exploração de binário, essas coisas. E uma coisa que eu notei, e eu fui notando, e até eu vi um comentário de um especialista em engenharia reversa, e ele endossou isso, que eu tinha umas suspeitas, que na hora que você vai pedir para ele fazer uma engenharia reversa, alguma coisa específica, ele sobrescreve alguns endereços de memória. Ele corrompe um pouco a integridade do binário para ele conseguir analisar algumas coisas. E muitas das vezes você coloca lá para ele analisar fazer uma análise específica em uma certa região, né, de disassembly ali, né, falando um pouco mais técnico, e às vezes ele alucina porque ele não tem um contexto inteiro do binário. Ele precisa destrinchar cada etapa. E aí, até ele destrinchar cada etapa daquele binário, já foi todos os meus tokens. Acabou. Aí que entra o ponto se você cria um harness E- específico para isso, né? É diferente. Exatamente. E aí entra o ponto também. E se eu não falei para ele o que eu quero buscar, se eu não tenho ciência, se eu não fiz uma análise prévia do que é aquele binário, eu só joguei e deixei lá, não sei se é um malware, se é um ransomware, se é um infostealer, não sei nada, ele vai analisar, ele vai tirar alguma conclusão. Ele pode tirar até uma conclusão certa, mas se você não falar o que você quer, se você não avaliar e não validar o que você está buscando ali de forma precisa o que é insumo importante para você, o que é impactante para você, o que você quer entender ali, já era. Você vai ter um relatório gigantesco e sem valor nenhum dentro do,
de uma entrega ali especificamente. Vai ter muito falso positivo ou coisas que são irrelevantes. Os pontos que vocês trouxeram, né, eles se resumem basicamente em você ter toda uma infraestrutura, uma contextualização, uma orquestração e treinamento específico para isso, né? Aquele agente estar preparado para isso. Eu nem quero que vocês detalhem isso ou respondam isso, mas o que eu vejo hoje no mercado, até mesmo pessoas de equipes técnicas, tem muitas dúvidas ainda, né? Eu não vou nem exemplificar diretamente, não vou falar de cada etapa, mas o pessoal tem dificuldade de entender qual que é a diferença de motor, a diferença de modelo, de harness e um agente de IA. A gente vê, até mesmo em algumas postagens no LinkedIn, o pessoal confunde esses conceitos, mistura tudo, e tá tudo assim. E para o momento que a gente tá, ainda é normal porque é tudo muito novo, né? Então, assim, a nossa função é ajudar também as pessoas a entender mais sobre isso. Então, realmente, eu acredito que as empresas vão criar mais adesão à inteligência artificial e a educação do mercado também é muito importante para cada vez mais, né, as pessoas implementarem o uso da IA dentro dos ambientes. Com certeza. Um outro ponto também, até esses dias eu recebi lá no LinkedIn o pessoal perguntando e tudo mais, aí eu quero que vocês respondam, né? O pessoal pergunta bastante, eu tenho certeza, às vezes pergunta para o André também, para você, pergunta para mim, né? Mas por que que vocês criaram a Iaga? Por que que a gente criou, né, o nosso agente de pentest? Né? Então, assim, a gente já comentou aqui entre linhas, né, alguns dos motivos, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco mais sobre isso. A gente sempre foi uma empresa onde a maioria das inovações que nós levamos até o mercado foi por necessidade própria. E quando saiu ali as primeiras versões de Cloud Code, de Codex, e a gente viu o ritmo que a gente poderia acelerar o desenvolvimento e a criação de aplicações e a quantidade de atualizações que nós estávamos lançando diariamente, o pentest tradicional jamais conseguiria e não consegue acompanhar esse novo ritmo. E aí a gente pegou e falou, bom, então o pentest tem que avançar junto com a IA. Tem que avançar junto com essa inovação. Então a gente vai ter que pegar os fundamentos e conceitos do pentest e a partir daí desconstruir esse mercado tradicional e fazer com que o novo pentest que a HackerSec lança para o mercado escala junto com a empresa. E não só fique naquela questão de pentest está atrelado a compliance, pentest está atrelado à auditoria. Putz, tenho que fazer um pentest, que coisa chata. Vou ter que entrar em contato com uma consultoria, com uma empresa, para poder fazer 5, 6 calls para definir escopo, para definir entrega, para definir relatório, para depois de 3 semanas começar o meu pentest, depois de 4, 6 semanas ter a entrega do relatório. E isso não tem mais como. A gente chegou nessa conclusão. Ou seja, vamos ter que avançar o mercado no mínimo 2 anos para frente. E foi aí que a gente começou a transformar toda a nossa plataforma RaaS, onde a gente enxuga ela para deixar ela cada vez mais fluida e objetiva, e por trás dela cria um motor gigantesco, uma Ferrari ali, né? Uma Mercedes, uma Red Bull, tá melhor, né? Hoje em dia na Fórmula 1, por trás do RaaS, que a interface é simples, mas por trás dele tem um motor gigantesco. E aí é onde que entrou a Iaga. A Iaga é todo um agente específico, treinado, nichado para pentest, onde ao decorrer de 4 meses antes de lançar para o mercado, a gente construiu um harness robusto para quando a gente lançasse para o mercado, a taxa de falso positivo já era 8%. Nunca chegou até os nossos clientes, porque sempre usamos a metodologia AI First, onde a Iaga testa primeiro, os pentesters humanos validam e aprofundam. Então, os falsos positivos nunca chegam até o nosso cliente.
Mas hoje já estamos em um nível que nós diminuímos os falsos positivos para menos de 2%. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? O pentest tradicional não acompanha o nível de atualizações das empresas, principalmente médias empresas, principalmente. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa acelerar hoje. Acelerar o pentest para os dias de hoje. Então, hoje o cliente tem acesso à plataforma RAS, ele solicita seu teste em poucos cliques, em 24 horas ele inicia o seu teste, em menos de uma semana ou no maior escopo, em uma semana, ele recebe os resultados validados e filtrados e aprofundados por humanos. Ou seja, só o tempo que eu levava de cal para planejar um pentest, a HackerSec cortou esse tempo na metade. Você recebe o seu pentest só com o tempo que você perdia em cal para fazer o orçamento. Verdade. Em 24 horas você solicita o seu pentest, recebe em 3 dias, uma semana, em escopos mais reduzidos, tudo validado, entregue no RAS de forma simples, objetiva e como corrigir cada vulnerabilidade. A gente tirou aquele conceito de recomendações. Não. A IAGA entende o seu ambiente, entende a sua aplicação, sabe aonde atacar. O Joás vai até explicar um pouquinho mais sobre isso. Entende também a lógica de negócio para, na hora que ela encontrar a vulnerabilidade, ela já reportar para você como corrigir de verdade. E não recomendações genéricas, como era feito no pentest tradicional antigo, lá em 2020. E aí o cliente já acessa a plataforma RAS, visualiza isso tudo na plataforma RAS, com um clique ele solicita o reteste, em menos de 24 horas a gente já fala para o cliente, a IAGA já retesta se foi corrigido ou não corrigido. E pode solicitar o reteste novamente se não for corrigido. Ou seja, temos clientes fazendo pentest em uma semana e depois de uma semana já corrigiu tudo. E um ponto, assim, Andrew, que é bastante interessante, né? Quando eu comecei a olhar para essa parte também de agentes de IA para pentest, eu até fiz um artigo no LinkedIn falando a nova era da segurança ofensiva, né? Que é basicamente isso. Quando chegou os pentests automatizados, né? Todo mundo falou, olha, agora com passando uma URL, a gente vai rodar um monte de ferramenta aqui, uma suíte de ferramenta e vamos entregar para você um relatório. Só que isso não deu certo, flopou, por quê? Ferramentas automatizadas eram um monte de condicionais, né? Então você tinha ali, identificou uma request uma request específica que retornou um status code específico. Então, a gente toma essa decisão e executa essas ferramentas. E tinha ali alguns playbooks prontos que já faziam uma inserção de um payload ou algo nesse sentido. A gente chegou até a Porém, testar isso e nunca foi efetivo. nunca foi efetivo. Muito falso positivo, porque cada aplicação tinha um retorno de status code diferente, aí você tinha que fazer um ajuste e etc. Ou seja, não tinha um cérebro por trás. Quando chegou a inteligência artificial, né? E a gente tinha a possibilidade de, por um prompt, gerar um pequeno script ali num pequeno script de Bash, né? Um shell script, no caso, um script PowerShell, coisas mais simples, já começou a entrar um pouco nessa era de facilitar o dia a dia do pentester. Quando veio um harness, né? Quando as empresas começaram a investir um harness, né? Um orquestrador mais robusto e começou a entrar com esses conceitos de agente, né? De uma forma muito mais acessível hoje, né? Igual hoje em dia a gente tem acessibilidade via Cloud Code, Codex, Cursor, entre outras soluções. Isso facilitou muito mais, porque agora você não consegue, você não precisa, você não pede para a IA, manda o prompt para a IA gerar um código. E você copiar esse código, abrir ali um VI, colar e executar. Você pede para ela rodar dentro de um ambiente, né? Executar tarefas dentro do ambiente. E a partir daí você tem uma nova era, né? E eu falo que assim, é, é uma revolução que está acontecendo que é totalmente diferente do que foi o pentest automatizado. Porque hoje você está falando de uma capacidade
infinita que vai depender muito do modelo que você está utilizando, do cérebro por trás. E é igual acontece com Yaga, né? Muitos clientes chegam e falam, mas a Yaga, ela consegue explorar a tua vulnerabilidade? Ela consegue. Ela consegue encadear explorações? Ela consegue. Sabe por que o pessoal fica fazendo essas perguntas? Porque estão engessados num pentest automatizado, né? Exato. E tem outro ponto. Muitas vezes a Yaga, ela encontra coisas que nem os seres humanos encontram. Com certeza. Tanto porque, não é porque o ser humano não tem a capacidade, é porque existem muitas questões envolvidas. É, E um ponto, assim, dentro dessas questões envolve questões de tempo para olhar a aplicação. Às vezes a pessoa está ali presa em 5 testes ao mesmo tempo. Às vezes a ausência de um know-how específico numa tecnologia. E às vezes a própria insatisfação dentro de uma empresa. Seja uma questão salarial, seja um burnout. E aonde entra a IA? Ela entra para substituir esse profissional? Não, ela entra para potencializar. Quando a gente começou a construir tudo isso, a gente olhou para o mercado e vendo que, bom, o pentest ele está indo para um lugar que não é mais, igual o André falou, não é mais pontual. É algo que as empresas precisam estar ali de forma contínua, testando e avaliando, porque a IA evolui o produto de forma contínua. Você está ali toda hora mandando prompt, tem um agente rodando, fazendo um ajuste, corrigindo um bug, mas como que você valida? Como que a HackerSec acompanha isso? Como que a gente atende uma necessidade? Como que a gente cria um produto robusto que vai ter uma capacidade de um analista pleno, de um analista sênior, né? Que eu posso afirmar que a gente está nesse lugar de explorar vulnerabilidades, identificar vulnerabilidades até mesmo de alta criticidade e trazer isso para o cliente de uma forma que ele consiga corrigir, que ele enxergue valor no que ele está recebendo, com uma POC clara, né, para ele conseguir replicar e potencializar os pentesters que fazem parte do nosso time aqui a focar em coisas mais aprofundadas. Olhar para níveis que hoje a gente sabe que os agentes têm dificuldades para olhar, né? Mas que, conforme o passar do tempo, essas coisas vão sendo ajustadas. Então, o Yaga em si, o agente de pentest que a gente criou, ele tá indo numa camada que é o próximo passo que o pentester ele precisa enxergar, que é sair da zona de conforto e parar de ficar reportando clickjacking, problema de cabeçalho, que isso já ferramentas automatizadas já coletavam, mas né, hoje ainda é reportado, e começar a olhar para problemas reais. Começar a traduzir até o mesmo pentester que ele está realizando para um contexto que o cliente entenda o valor daquilo. Então a gente está forçando um movimento que é sair dessa zona de conforto. Acabou, morreu. Hoje, o nosso agente encontra XSS, consegue encadear vulnerabilidades. Ele consegue explorar através de um SQL Injection e obter um RCE? Consegue. Ele consegue ir até além, consegue até fazer escalações de privilégios se a gente deixar, né, no próprio web server ali que está rodando. Se a gente tirar os guardrails, ele Já bagunça o era, ele negócio todo. bagunça. Ele, se duvidar, ele até reescreve o banco de dados e com segurança. Mas Ele tem os reescreve o guardrails, código, mas né? tem os Tem os guardrails. guardrails, né? É por isso que. E aí entra aquele ponto. Por isso que se você pegar o Cloud Code e rodar direto e você não ter know-how, Tá na roça. você tá na roça. Vai lá e reescrever seu banco de dados inteiro. E isso aconteceu, né, com grandes empresas aí. Reescreveu toda a aplicação, parou toda a produção e virou prejuízos milionários. Diferente de você pegar um produto como o nosso, que a gente está ali madrugadas, acordado, testando, fazendo benchmark, olhando para novas vulnerabilidades, treinando, olhando, estudando os modelos e melhorando as nossas orquestrações, criando um produto sólido. Não é um promptzinho que a gente escreveu, é um produto sólido, é uma arquitetura robusta, é algo que eu até falo, a gente tem um sonho do Pentester, né? Que era ter uma ferramenta que explorasse, invadisse,
conseguisse trazer, e hoje a gente tem, a Agora gente tem. chegou nesse E lugar. outra, para potencializar o serviço do profissional, Exatamente. né? E assim, o principal diferencial do agente IAGA é que ele cria uma estratégia baseada no contexto do alvo. Isso. Diferente de um pentest automatizado, aonde você vai seguir uma metodologia ou um script fixo. Exato. Então você não tem a parte contextual. Então, se a gente fosse, né, dizer de fato, o principal diferencial do agente AGA seria exatamente esse: criar uma estratégia baseada no contexto do alvo. É isso. Um outro ponto também existe alguma categoria de vulnerabilidade que vocês acham que a IAGA vai explorar melhor do que o humano? Diversas, eu acho. Não só uma categoria, mas diversas. O que as pessoas têm que entender é que a inteligência artificial, ela, ela pensa quase que igual ao humano. Quase, né? Ainda não chegou nesse nível. Mas o que eu quero dizer com isso, tá? Da mesma forma que um humano pode ter um insight de descobrir determinadas vulnerabilidades, a IAGA também tem essa capacidade. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que o humano deixe passar algumas vulnerabilidades que a IAGA encontre. Pode ser que a IAGA deixe passar algumas vulnerabilidades que o humano encontre. Vai chegar um momento onde a IAGA não vai deixar passar vulnerabilidades? É uma pergunta que eu diria que acho que não. Porque isso depende de uma inteligência artificial perfeita. Só que o ser humano ele não é perfeito. Quem constrói a IA é o ser humano. Então nunca vamos ter uma inteligência artificial perfeita. O que eu quero dizer com isso? Sempre serão complementares. A IAGA e o humano. A IAGA reporta em minutos o que o humano levaria dias ou semanas para reportar. Então a gente tem que enxergar os benefícios de usar a IAGA e os benefícios de ter o humano do lado. Foi até um ponto, né, André, e o Joás também. Tivemos reuniões com parceiros, empresas de cibersegurança que se tornaram parceiras da HackerSec, onde o principal questionamento foi, pô, mas a IAGA, eu vou ter que demitir todo o meu departamento de pentest porque agora eu vou usar a IAGA? Muito pelo contrário. A IAGA vai ser uma baita ferramenta para o seu time de pentester. Antes, eu tenho certeza que o seu problema era vender tanto pentest e não dar conta de entregar. A IAGA agora escala o seu pentest. Agora a IAGA opera junto com o seu time de pentesters, então você consegue dar conta da demanda. A mesma coisa para empresas grandes, principalmente do setor financeiro, que estão com a gente hoje, que também teve o mesmo receio. Pô, mas vocês estão me falando que essa IAGA vai me substituir. Né? Geralmente o sênior de cyber de um banco comentou isso, e aí a gente falou, não, pelo contrário. Você vai usar ela para auxiliar e potencializar o seu time. E tem um ponto, né? Eu acho que assim, substituir é uma palavra muito forte também. Porque assim, tem tantos problemas, tem tantas coisas. A IA não traduz é, negócio ela não tem essa coisa de você ir lá no board, conversar cara a cara com o CEO, falar das estratégias, olhar para questões mais humanas dentro de uma operação, olhar para questões mais estratégicas. Você usa a IA porque você vai lá, manda um prompt, você fala para a IA o que você precisa construir, o que você precisa utilizar. E a mesma coisa, a IA ela se torna o quê? Um complemento, igual o Andrew falou, de um pentester. Olha, eu preciso fazer um teste. É muitas aplicações. Eu, particularmente, quando fazia pentest em consultorias assim, e a gente tinha um escopo, principalmente a gente tinha clientes que tinham um escopo gigantesco. Era, já peguei escopos de 30 URLs, aí você tinha lá APIs, aí você tinha milhares de endpoints, você tinha uma lista de endpoint. Lista às vezes dava 500 páginas assim de endpoint. Eu falei, e agora, como que eu testo isso? Hoje, né, se você coloca isso na IAGA, ela vai testar, ela vai avaliar e ainda vai te trazer pontos. Olha, é, tem essas vulnerabilidades, tem esses pontos aqui, e o ser humano ele pode ir lá
potencializar aquele teste e falar, interessante, ela esqueceu de olhar para esse lugar. Então, vou complementar o teste é, validando outras técnicas que ali pode não ter sido testado naquele momento, porque a IAGA estava dentro de um contexto específico, olhando um encadeamento específico de exploração, testando situações específicas, e a gente está falando de milhões de situações. Pensa assim, em N probabilidades, né? Probabilidades matemáticas, infinitas, se a gente for colocar a IA para olhar, né, para vários pontos. Então você analisa o que ela não olhou dentro dessas inúmeras possibilidades e fala, bom, deixa eu ver se eu não consigo testar esse ponto aqui. Ou deixa eu inovar nesse quesito. Se ela não encontrou nada, mas espera aí, então significa que tá no momento de eu pensar em evoluir tecnicamente A ou IAGA construir. Exato. também. Evoluir a IAGA para olhar para outros pontos. Às vezes um zero day, né? Uma vulnerabilidade nova que lançou hoje, acabou de ser encontrada hoje. Então, é feito uma análise, é feito um benchmark e também vale para o profissional. Se o profissional também, quando encontra uma nova vulnerabilidade, ele tem que estudar a POC, ele tem que entender aquela CVE, tem que analisar onde é afetado, é, você acaba tendo que evoluir o seu know-how, né? Às vezes é uma vulnerabilidade que exige um conhecimento específico de algo que você nunca estudou. Eu já vi colegas assim da área, que é muito bom em web, e ele, uma vulnerabilidade ali em um web server afeta muito mais em baixo nível, ele tendo que entender de buffer overflow, coisa que ele às vezes ele fala, não, nunca eu ia aprender, né? Hoje não, hoje você tem a Yayaga que você lá treinou ela vai olhar para inúmeras probabilidades. Isso vai ajudar você a entender, vai ajudar você a complementar um teste que muitas das vezes exigiria 2, 3 ou até uma semana só dedicado naquela vulnerabilidade para você fazer uma POC rodar. E mesmo você tendo um IA hoje em dia, existem coisas que eu até estava tendo um colega que estava tendo um problema com alguns modelos de IA porque estava cuspindo os códigos, mas com muitas restrições. E ali agora, o que que eu faço? Como que eu contorno isso? O que que dá para fazer? E é justamente isso também que ah, não é considerado também, né? É, as limitações que rodar um modelo, né, de forma direta ali vai surgir a partir de agora. E o que eu falo que esse é o diferencial hoje do nosso produto, né? A gente roda em inúmeros modelos e sempre tem novos modelos surgindo, né? E esses modelos a gente vai estudando, a gente vai analisando e vai vendo qual é melhor para cada situação. Qual é o melhor para cada. Se um é melhor para regras de negócio, a gente vai usar aquele modelo. Agora, você tem budget para isso? Imagina você chegar lá no seu chefe e falar: olha, preciso desses modelos. Ou você contrata aquelas ferramentas que colocam all in one, né? 1 milhão de modelos, mas e os tokens? E a capacidade do harness, Até você treinar É isso. isso que eu ia falar. E qual que é o harness? né? Capacidade de execução em agentes paralelos, né? A Até você IAGA, criar algo até robusto. você criar algo robusto, é melhor vir com a gente, É, né? Contrata a Aproveitando, gente que vai ser aproveitando, mais Joás, que você viável. trouxe esse ponto, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de cobertura, que isso é muito importante para as empresas, né? Falar um pouquinho, trazer até um feedback de um cliente, né? Que o cliente ficou surpreso que nós entregamos um pentest mobile já dentro da metodologia AI First em uma semana. E assim, o cliente ficou muito feliz, muito satisfeito, porque antes ele solicitava um pentest mobile e demorava mais de um mês, às vezes 60 dias. Então, esse foi um feedback muito interessante que nós recebemos, né? Eu queria que vocês falassem também um pouquinho das coberturas, quais os cenários que o agente cobre. essa parte de mobile, se eu não me engano, só a gente no mundo inteiro faz, né, Joás? Exatamente. Eu Só. não vi outro modelo fazendo a parte de mobile. Inclusive, a gente tem vários cases, não só olhando para mobile, mas até olhando para
outras tecnologias mais específicas, mais nichadas, né? Dispositivos, né? Dispositivos hospitalares, A gente entre fez, né? outros, a gente fez. Então, assim, o que é o interessante do IAGA, que é também o know-how dos profissionais que estão por trás, né? A gente eu falo assim, o time é um time que busca construir um ecossistema. Não está nichado só em web, não está nichado só em API, não está nichado só no white box, não está nichado só em uma categoria específica. Aqui a gente está criando algo que vai facilitar a vida tanto nossa, mas como dos nossos clientes. Nossos clientes têm, ainda mais o mercado brasileiro, ele tem uma necessidade totalmente diferente. Exato. A gente tem o mercado brasileiro ainda é um dos mercados que mais utilizam Active Director, por exemplo. E como a gente não vai olhar para essa necessidade? Né? Como a gente não vai criar um agente de IA que esteja olhando pro todo, somente para um lugar? Isso não tem ganho, É. né? Isso não Quando, tem ganho. quando a gente começou a construção da IAGA, a gente foi primeiro começando a treinar ela para aplicações web, Exato. aí API, e qual veio o terceiro, né? Foi o mobile, onde a gente teve algumas dificuldades ali lá no começo, né? Principalmente ali onde a gente fala, pô, a gente tem que entregar um pentest mobile melhor que um humano entrega. Então a gente tem que entrar na área de engenharia reversa, que assim ficou muito bom e é muito boa essa parte de engenharia reversa da IAGA hoje. Exato. É impressionante o que a IAGA faz em dispositivos mobile, Android e iOS. Claro, o iOS tem algumas restrições a mais, mas Android assim é uma perfeição assim surreal. Teve até reportes, inclusive, que os pentesters demoraram para entender como que ela chegou naquilo, desconfiando de ser falso positivo e depois se confirmou ser real, uma vulnerabilidade real. Então, assim, essa parte de mobile, de pentest mobile, foi um baita desafio. Hoje, claro, eu acho que ela deve estar 80%, 90% de perfeição, nunca 100%, vamos dizer, porque a gente está sempre melhorando, né? Uma outra área também que a gente conseguiu evoluir muito foi a parte de AWS, né? Sim. De toda essa parte de cloud e também rede interna, né? Que era uma dor do cliente, principalmente porque o mercado de pentest de rede interna está muito naquilo lá, forneço VPN, né? A empresa que vai fazer o pentest pega a VPN, dá BO na VPN, não consegue rodar VPN, credencial não está bem configurada, a VPN não está bem configurada. A gente quebra essa barreira de VPN, né? E disponibiliza uma documentação do RAS, onde a IAGA consegue operar em 4 frentes, onde o cliente pode escolher qual é a configuração que ele quer fazer para a rede interna, para a IAGA ter acesso, sem precisar fornecer VPN. Né? No primeiro momento, é claro, você vai ter que estruturar a sua empresa para fornecer esse tipo de acesso, mas depois que você configura isso uma vez, a forma que você solicita a pentest é tão mais rápida. Inclusive, você trouxe esse feedback, André, desse cliente aí que ficou impressionado com os resultados de mobile. Eu gostaria de trazer um feedback de um outro cliente do setor financeiro, que estava em adequação PCI, que passou pela gente, que teve assim, uma certa desconfiança no começo, na hora de fechar o pentest, de entender a IAGA, desconfiou, olhou para o RAS meio assim, né? Falou, pô, esse negócio de rede interna aí, a gente está acostumado a fornecer VPN, mas vamos fazer nesse formato que vocês estão fazendo via Jump Server. E aí, depois que chegou os resultados, esse cliente, ele é top 5 ali no RAS, que mais interage com o RAS. Ele já corrigiu 80% das vulnerabilidades em menos de uma semana. Ou seja, o cliente está impressionado com os resultados e com a forma de solicitar reteste e com a forma com que a IAGA faz o reteste em poucos minutos. Isso, assim. Esse é um outro detalhe, né? É, A IAGA, ela faz o reteste sem precisar da interação com o humano. exato. Exatamente. E um ponto principal é que muita gente, quando olha a documentação nossa e fala, nossa, mas eu nem sabia que dava para fazer dessa forma, tô tão acostumado com VPN, tô tão acostumado a fornecer os acessos com VPN que eu facilitei mais ainda, porque às vezes não é ele que gerencia o firewall, às vezes tem vários pontos de ter só uma pessoa ali olhando para esse lugar, e aí você
tem uma regra de faro ali que às vezes você desconhece, vai ajustando ali, vai ajustando. Você fazer várias liberações. No momento que chega, olha a documentação e vê uma facilidade muito fácil de configurar o ambiente, subir o ambiente, e tem um teste com uma qualidade A capacidade é muito maior. muito Muito maior, maior assim, do a que a comparação. qualidade totalmente diferenciada, os clientes eles acabam adotando isso como um padrão até para fornecimento de acesso em outros nichos, né? Não E às só vezes o no de cliente ele estava pentest. tantos anos em VPN, tantos anos em VPN, que ele nem sabe mais por que que ele usa VPN. Ele só sabe que pentest interno igual a VPN. Nem sabe o porquê. E aí a gente desafia as empresas a desconstruir isso, onde no primeiro momento o cliente ele pode até falar, pô, será que é isso tudo mesmo? Mas todos os clientes que testaram e adotaram viram os resultados. E é surreal a interação deles dentro do RAS. E tem um outro ponto também, se você quer desfrutar de uma nova tecnologia, né, de uma inovação, você tem que se adaptar. Isso. Nós passamos por várias transições na humanidade, com a integração de diversas tecnologias, onde as pessoas, as empresas tiveram que se adaptar. E a gente está passando por esse cenário novamente e, com certeza, a gente vai sempre trazer mais cases, tanto para ajudar o mercado de forma geral, como também as empresas, os decisores e assim por diante. Porque se você não se adaptar, o seu concorrente vai se adaptar. Pode ter certeza disso. E é isso, aí a área de segurança ela vai evoluindo, a área de segurança ofensiva também está evoluindo. As coisas estão sendo feitas de forma diferente. Ah, não adianta ficar preso lá no passado, não, tem que ser feito dessa forma, se não for feito dessa forma. Tudo bem, você deixa de ter um produto com maior qualidade, maior entrega de qualidade, né? Você perde muitos pontos que poderiam ajudar você a, a amadurecer o seu ambiente porque você não quer participar de uma inovação. Assim como foi a resistência com cloud, né? Não, vou subir cloud, não é muito caro. Hoje em dia, 90% dos SaaS, 99% dos SaaS estão aonde? Numa cloud. Ninguém hoje deixou de adotar cloud. Ninguém hoje mais tem uma infraestrutura dentro do escritório que tem lá o seu produto. Ninguém mais quer essa responsabilidade. Todo mundo quer jogar a responsabilidade para a AWS, GC, Google, né? Microsoft. E a mesma coisa entra em todas a parte de segurança, né? A forma que era feito gerenciamento de identidade mudou, se alterou. A forma que era feita a parte de Blue Team também mudou. E é a mesma coisa para a segurança ofensiva. Isso está mudando e, consequentemente, ah, a área ela está passando por uma evolução que não vai só afetar a área de pentest, mas vai afetar o Red Team. Os grupos APT já usam o IA, já estão usando, escalando os seus ataques, utilizando inteligência artificial. Enquanto você está aí pensando somente fazer pentest para ficar em compliance, para atender aquele cliente que você quer fazer, não, o cliente solicitou, vou fazer um pentest aqui só para eu ter o relatório. E aí quando é invadido, né? Quando é comprometido, às vezes fica pensando, mas eu fiz o pentest e ele não identificou esses problemas. Por quê? Um pentest não basta. Você Há fez o 6 meses pentest que eu não fiz esse fez, pentest. fez o pentest há 6 meses. E depois de 6 meses foi comprometido. É. Por conta de um risco, até mesmo um risco simples. Um risco tão simples que poderia ter sido mapeado se tivesse feito um pentest. E a gente também fala, não só com a IA, mas também com o ser humano. Né? Mas a IA veio para potencializar, para estar ali olhando para inúmeras ameaças, inúmeras técnicas, inúmeras formas de fazer exploração, que muitas das vezes o ser humano ele tem que ler um paper, ver uma palestra ali de alguém ali na Defco para entender como era aquela exploração. Eu já peguei muitos casos, até testes fazendo em tecnologias mais disruptivas que a gente tinha que eu ficava lá vendo um vídeo, uma palestra para ver, pegar alguns insights para eu testar alguma tecnologia, né? Seja um, um sistema embarcado ou algo nesse sentido. Então hoje não, hoje a gente vive numa era que facilitou muito. E facilitou tanto para quem está em cibersegurança, mas também para os atacantes. No final, você não pode negar a IA. A IA está aí como ferramenta para o ser humano.